Oi, pessoal. Hoje, então, o nosso segundo áudio, né, que nós mudamos, conforme eu já havia explicado no áudio 1, algumas metodologias, né, como a gente vinha apresentando os materiais técnicos para vocês e algumas análises. E agora, devido à nossa nova condição, a gente muda para um outro formato. E nesse novo formato eu deixei algumas informações para vocês no primeiro áudio, mas eu vi que eu deixei passar outras e talvez alguns se perguntem o porquê desse formato desta maneira e não um podcast onde a pessoa filma enquanto está ali passando as informações ou mesmo uma conversa e a fundamentação para essa decisão, tá? Então, em primeiro lugar, mais uma vez eu agradeço a todos que têm acompanhado essa minha trajetória e essa nova fase de evolução de uma limitação física. E eu fico surpreso, de certa forma, da reciprocidade e de quantas pessoas são afetadas por essa mesma situação. Então há um número muito grande, principalmente na construção civil, afetado por esse problema de rompimento de tendão do ombro, devido ao esforço físico que é feito. E conforme esse esforço físico vai aumentando e a própria idade, os próprios hábitos de cada um, as posturas que muitas vezes a gente não consegue usar da melhor postura para fazer uma determinada atividade, isso vai complicando e o tendão vai esticando até que a corda esticada demais ela estoura, né? E lamentavelmente eu também tenho, assim, hoje já uma leitura e uma fotografia que eu já desconfiava, mas não tinha muita fundamentação para isso, em relação aos trabalhadores rurais ou mesmo ao público da roça em geral. Muitos, da mesma forma que eu, têm sofrido rompimento de tendão do ombro e também de outras partes, como mesmo o braço, a musculatura que vai sendo mais trabalhada, né? Só que diferente da minha situação, e eu aqui já deixo claro que a minha intenção não é induzir ninguém, assim como eu sempre trabalhei na extensão rural, na assistência técnica, onde o agricultor, o pecuarista, independente da sua atividade, é ele que decide o que vai fazer nela. Eu sugiro e eu trago a informação para ele e com base no conhecimento que a gente tem, indica o que eu acredito ser a melhor opção para ele. No entanto, é ele que faz a escolha, é ele que conhece a sua propriedade. E da mesma forma, cada um sabe da sua saúde, dos seus problemas e da sua realidade. Mas, no caso que eu tenho observado, principalmente nesse público que a gente já acompanha há tanto tempo, o público rural, o problema de rompimento de tendão, ele não é tratado. A maioria das pessoas opta por não fazer um tratamento. Então, no início, o máximo que ele se sujeita a fazer é uma fisioterapia e um reforço muscular, com academia, com orientação nesse sentido. Porém, um tendão rompido, ele não vai colar, que nem o músculo. O músculo ele pode até se unir de novo, a fibra muscular vai se unindo e a partir dali, dependendo das ações que eu tomar, vai se desenvolvendo e vida que segue. No tendão isso não acontece. E aí a pessoa ela rompe um tendão
deixa passar, o braço, o ombro segue movimentando, ela acaba sofrendo com uma certa dor, mas toca a vida, ela não para. Com isso, eu sobrecarrego os outros dois e aí posso romper um segundo e até um terceiro tendão. Quando chega nesse ponto, aí a pessoa realmente fica completamente limitada nos seus movimentos, a dor é terrível e aí às vezes ela toma uma atitude quando já não é tarde para um procedimento mais simples, né? Porque o procedimento mais simples, romper o tendão, ele mantém uma distância de 1 centímetro ali, resolve, dá um jeito de unir ele de novo, o estágio de recuperação vai ser melhor, não vai judiar tanto, e recupera os movimentos, não tem limitação do movimento. Muitos, num primeiro momento, não tem limitação de movimento, como eu não tive. Foi aos poucos, a dor foi aumentando e eu fui procurar o que era e nem imaginava que era rompimento de tendão. Na minha ilusão, na minha ideia, na minha ignorância, eu acreditava que rompeu um tendão, o cara não aguenta de dor e passa com dor o tempo todo. Não foi o meu caso. Agora, tem o outro lado. E este outro lado que eu quero apenas informar e dar uma opinião e uma sugestão, né, que é o máximo que eu me proponho a fazer aqui. Se vocês me perguntassem há 2 semanas atrás, um pouco menos, há 10 dias atrás, Vilmar, tu acabou fazendo essa cirurgia e a pergunta é a seguinte, se tu tivesse que hoje dizer assim, rompeu um tendão do teu ombro e tu vai ter que fazer a cirurgia, o que tu faria? Eu vou dizer para vocês o mesmo que eu falei para o meu médico no primeiro retorno depois da consulta. Se naquele momento ele me perguntasse, rompeu o tendão do outro lado, vai fazer a cirurgia? Eu diria na hora que não vou fazer, não quero saber. É um processo. Os primeiros 5 dias, depois que passa o bloqueio que é feito pelo anestesista e o tendão tá ali puxando, né? Porque imaginem vocês que é a mesma coisa que uma corda que rompe, vocês vão juntar ela, vão fazer um nó, vão fazer alguma coisa e a corda vai diminuir. O tendão é da mesma forma, no momento que eu ligo ele vai diminuir um pouquinho de tamanho e ele vai puxar. Então esses primeiros 5 dias não tem posição para sentar, para dormir, para nada. Tá? E a dor realmente é uma situação complicada, que eu entendo. Então, hoje, já passados mais de 2 semanas, já estou perto de 3 semanas, na verdade, eu já tenho uma outra resposta. Então, passado aquele primeiro período de 5 dias, as coisas mudaram, as coisas avançaram, as coisas evoluíram. Cada dia é um dia, cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha, mas eu preciso passar por esse processo. O processo de recuperação é muito longo, mas ele é necessário. Então hoje eu já teria uma outra resposta. Olha, o meu braço, o meu ombro, voltando a ter a sua movimentação normal, a sua força normal, beleza, eu faço de novo a cirurgia caso necessário. Espero não fazer, claro. Agora, o que leva, e talvez tu que está me escutando aqui esteja nessa situação, para que algumas pessoas sejam taxativas e simplesmente não, rompi o tendão e eu não vou fazer cirurgia. Mas não vou fazer. Mas não sei o que, mas pode... Não vou fazer e não quero saber, sai fora daqui. Eu
cruzei com várias pessoas que têm esse depoimento, têm essa opinião. E o porquê disso? Pelos exemplos que eles têm de pessoas que fizeram a cirurgia e, infelizmente, algumas hoje estão mutiladas, estão sem o movimento do braço, estão com uma dor que não passa nunca, e por isso que elas optam não fazer. E aí a gente precisa saber e conhecer de um histórico, né, que é o meu caso aqui. Eu atuo na área da agropecuária, mas a minha formação também é licenciatura em História, então eu sempre vou recorrer à história, né? Há um tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, esta cirurgia ela era muito traumática, porque para acessar o tendão, ele fica embaixo do músculo do ombro. Então eles tinham que cortar o músculo na ponta, destampar, vamos falar assim, vamos falar um português claro aqui para que todo mundo entenda, e aí podiam chegar no nervo. Então eu arrumava o tendão e desarrumava o músculo, e a pessoa passava realmente uma via sacra para se recuperar. E muitos casos desses não tiveram sucesso. A pessoa não teve sucesso, até porque o período de recuperação é muito longo, né? E aí eu entendo que há pessoas que são autônomas, há pessoas que dependem do seu dia de trabalho para que tenham de fato uma renda, né? Se não trabalhou, não recebe. E aí como é que faz? Se não tem um suporte, não tem uma renda para complementar, como é que a pessoa vai fazer? E aí muitos então optam por não fazer cirurgia. Então eu aqui respeito cada um sabe do seu momento, da sua situação. Hoje essa cirurgia ela é feita por vídeo, tá? Então são 2 cortezinhos apenas, bem pequenos, e o resto é tudo feito por vídeo, cirurgia por vídeo, né? Não é feito aquele corte enorme, não se destampa, no caso, o músculo, a pele fica quase que íntegra, os cortes aqui já fecharam e tal. Nem se sabe mais hoje que eu fiz uma cirurgia desse tamanho, a não ser pela tipóia aqui que eu uso e esse braço que fica como se fosse um braço quebrado. As crianças, a maioria, acham que eu quebrei o braço. Então é apenas isso que eu quero dizer. Hoje, apesar de ser uma recuperação traumática, a medicina já evoluiu, a cirurgia é muito mais simples, e quanto mais cedo vocês fizerem, assim que romperem o tendão e fizerem a cirurgia, mais rápido é a recuperação e menos compromete os outros tendões, né? Que é isso que a gente também tem que pensar. E, claro, por outro lado, a gente precisa mudar os hábitos, né? Fazer um alongamento de manhã para quem trabalha no ambiente rural. Eu faço isso há muito tempo já e é o que me ajuda muito, não só no caso do ombro e dos braços, mas também de outra forma, principalmente a coluna. Então é preciso mudar hábitos, é preciso ter algumas condutas que vão ajudar na manutenção da nossa saúde física, né? Porque, bem ou mal, a gente trabalha num ambiente aberto, exposto a muitas situações, e o nosso corpo, né? Nosso corpo físico é o instrumento de trabalho que a gente precisa, a nossa principal ferramenta. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, tá? Então, fechando esse parênteses, eu acredito que seja importante para aqueles que sofrem, né, de algum problema como este, e que esse depoimento ajude vocês a fazerem as melhores escolhas, tá? Bom, uma segunda questão agora em relação
ao nosso áudio aqui que foi idealizado dessa forma. Esse formato, né, de podcast só tem o áudio, não tem imagem. Eu refleti bastante sobre isso antes de lançar esse projeto e eu acredito que para nós esse formato é o mais ideal. Por quê? Primeiro, eu busco trazer a informação de uma forma em que eu consiga descrever as situações. Então, em um segundo momento, porque nós temos já muitas distrações. A gente fica muito preso a imagens. Hoje, no meio rural, como em qualquer outro ambiente, o celular a todo momento é acionado. E isso nos distrai, né? E eu não estou aqui para distrair ninguém. Eu estou aqui para trazer uma informação. Se ela for útil para ti, que bom, que tenha servido e que eu possa ajudar. Mas, de outra forma, se esse período que a gente passa aqui interagindo, conversando, enfim, se esse momento serve apenas como uma distração, aí eu me sinto, de certa forma, invadindo o teu espaço, porque o nosso maior tesouro é o tempo. O tempo não volta, o tempo ele é único, né? E por isso mesmo que a gente precisa vivenciar o nosso tempo aqui neste plano físico de forma de forma mais artística possível, né? Até por isso que se fala que tempo não é dinheiro, tempo é arte. Então nós precisamos criar a melhor arte de vivenciar esse tempo que é finito, que acaba, para que ele sirva de fato para que a gente aprenda, que a gente evolua e que a gente consiga seguir a nossa caminhada, tá? Então, apenas para justificar isso. Na verdade, essa ficha, vamos dizer assim, me caiu numa das conversas, das mentorias que a gente ofereceu, da nossa, eu considero hoje ela já como uma amiga, né, a Jaqueline Nass, e foi justamente isso que a gente conversando ali saiu essa situação. Em tempos passados, parece que a gente produzia muito mais, principalmente no meio rural. Primeiro, porque a gente observava mais a natureza, os movimentos naturais, né? E a partir deles a gente ia realizando as nossas tarefas, as nossas atividades. Hoje a gente pergunta tudo para o oráculo, no caso o Google, o Mozilla, não sei qual é que vocês usam aí, e muitas vezes ele nos condiciona e ele não está adaptado àquela realidade que a gente está vivendo aí. Então, a gente vai conversando dessa forma. Depois, o nosso áudio aqui, o nosso podcast, ele não necessariamente ele está formatado para temas técnicos, né? Nós podemos aqui explorar temas livres de diferentes formatos. Claro que precisa ser um tema que eu tenha um certo domínio ou então que eu tenha uma opinião formada. E aí a gente vai mais para a linha do jornalismo do que da linha da história, mas sem problemas. Vocês que vão ditar o formato desse nosso trabalho aqui, e logo a seguir vocês vão entender por que e como, né? Agora, temas polêmicos eu posso até abordar, desde que ele não prejudique, desde que ele não vá ferir ninguém, desde que eu acredite que esse tema seja relevante, né? Mas no momento em que ele pode prejudicar principalmente o canal, e hoje
a questão da liberdade, na verdade, a liberdade ela não é absoluta, né? Ela sempre foi relativa e, nesse sentido, nas mídias e nas redes sociais cada vez mais, então é preciso tomar cuidado. Mas eu iria sugerir que a gente poderia tentar pelo menos fazer aquela dobradinha de ter uma análise num dos áudios e no outro áudio um tema técnico, né? E esses áudios podem ser definidos pelas perguntas de vocês na interação com esse material, tá? Então, ainda em relação ao primeiro áudio, onde nós trabalhamos principalmente a questão de 2 inseticidas que foram, um foi proibido a aplicação aérea, ou foliar no caso, vamos falar assim, e o outro teve o seu uso condicionado, né? Só para situar. E aí um comentário relevante em cima de tudo aquilo que a gente trabalhou. O nome da pessoa, do inscrito que fez o comentário, ele deixou aqui uma sigla @user-bf3rw6ky6j. Então essa pessoa vai saber que é ela. E coloca assim: mas essa discussão já havia há muito e que a proibição era questão de tempo inevitável. Então por que as empresas já não vinham se preparando? Ou será que o lucro fácil é mais importante que sobrevivência humana? Aqui suscita, né, várias discussões. A gente poderia traçar vários cenários em cima dessa questão, desse questionamento que ele coloca. E, na verdade, a situação ainda se mantém basicamente numa insegurança jurídica, porque os produtos, tanto um quanto o outro, eles seguem sendo usados em formulações. O principal produto para iscas oferecidas para formigas cortadeiras ainda é o fipronil. Apesar de a composição ter outros elementos atrativos que a formiga vai se sentir atraída por eles, mas o fipronil vai agir lá dentro do ninho, vai ocorrer a morte do fungo e posteriormente a morte das formigas, e eu vou eliminar elas da mesma forma. A única forma é a aplicação. Então, eu sinceramente não sei qual é o produto que nós teríamos hoje para o controle de formigas, e se há, de fato não sei, e se esse produto que poderia substituir, qual é o custo dele, e isso também às vezes inviabiliza. Então são vários questionamentos que a gente pode levantar aqui. No caso dos que eu coloquei, o outro produto que era para controle principalmente de insetos sugadores, nos citros, por exemplo, existem outros produtos de um impacto ambiental muito maior do que aquele que foi condicionado e que segue liberado. Então fica realmente complicado a gente entender algumas ações e claro que a gente sabe que existe um lobby muito forte por trás disso tudo. Então vou me limitar a comentar dessa forma. E aí, para o áudio de hoje, eu quero então trazer o comentário da inscrita Marisa Medeiros 1518, e ela coloca o seguinte: parabéns, conteúdo excelente. Se fosse possível, gostaria que fizesse um vídeo áudio sobre ferrugem nas fruteiras, com etapas críticas do tratamento e controle. Estou com dificuldade de controlar essa doença nas minhas goiabeiras. Grande abraço e se cuide. Espero que se recupere logo. Estamos sim nessa caminhada, nos recuperando, tá? Muito obrigado a Marisa Medeiros. Então, o tema hoje é justamente esse, a ferrugem.
e no nosso caso aqui, a ferrugem que afeta as frutíferas. Essa doença, muitas vezes, para quem é leigo ou que acompanha, às vezes, alguns noticiários, ele fica quase que restrito pelo fato do nosso país hoje ser o grande exportador de commodities, como é a soja, ele fica restrito à doença da ferrugem asiática, que acomete a cultura da soja. No entanto, a doença da ferrugem provocada pelo fungo, ela afeta praticamente todas as culturas que nós temos como produtivas, tanto no cenário de produção de grãos, como de frutas, hortaliças, enfim, é uma gama muito grande de plantas que são acometidas por essa doença. Então, primeiro eu vou apresentar alguns textos, né, e esses textos vão estar na descrição do vídeo para quem quiser acessar eles na íntegra e saber onde eu busco essas informações. Então, alguns sites são institucionais, outros sites são de pesquisa, outros sites são específicos de uma determinada cultura, outros ainda eu trago bibliografia, artigos, enfim, relacionados ao tema. Então, quem quiser acompanhar, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tá? Então, o primeiro material que eu trago é sobre... tá no Ministério da Ciência, no site deles, Ciência, Tecnologia e Inovações, no site do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ferrugem, doença que aterroriza. Então, só pelo título, vocês já sabem que é uma doença que traz preocupação, sim. Uma doença que aterroriza produtores agrícolas, a ferrugem é uma das mais devastadoras enfermidades em plantas. As ferrugens, no caso provocadas pelos fungos da ordem Pucciniales, são assim denominadas devido à lesão em forma de massa pulverulenta de coloração amarela, vermelha ou, em alguns casos, branca. Então, a gente muitas vezes associa a doença da ferrugem à cor amarela, mais alaranjada, porém ela pode ter variações, pode vir do amarelo, vermelho ou mesmo branco. Essa é uma indicação clara de que a planta está doente e que há risco de contaminar todo o plantio. Isto é particularmente perigoso porque o principal mecanismo de dispersão dos esporos é o vento. Então, aqui vocês vão acompanhando a leitura e aos poucos vocês vão entendendo o procedimento, a forma como a doença ocorre, a maneira que ela se espalha, e vocês mesmos vão fazendo um exercício e vão se dar conta o que eu preciso fazer para ter um certo controle e evitar que a doença ocorra. Então, a gente vai respondendo aos poucos a pergunta que foi colocada. Então, é particularmente perigoso porque o principal mecanismo de dispersão dos esporos é o vento. Então, para que eu não tenha dispersão dos esporos pelo vento, que pode carregá-los por milhares de quilômetros, da mesma forma que muitas sementes de plantas, o que eu posso e devo fazer no caso de pomares comerciais? Eu vou precisar utilizar quebra-ventos. Em pomares domésticos em ambiente rural, da mesma forma, eu vou precisar fazer uma contenção, uma barreira para que esse vento não chegue tão forte. E é uma maneira de eu conter a doença que venha de fora para dentro do meu pomar. Pesquisadores estudam como forma de associar a ocorrência dos fungos com as estações do ano. Então, aqui mais um indicativo. As espécies estão sendo monitoradas e relacionadas aos dados meteorológicos da região metropolitana de Belém,
visando a compreensão do desenvolvimento dos sintomas apresentados no período de estudos. Essa praga tem tamanho mínimo e cada lesão pode conter milhões de esporos, bastando que apenas um deles consiga germinar para generalizar uma infestação. Então, aqui um esboço básico da doença, né, e a forma que ela se apresenta. Mas o texto aqui está relacionado ao estado do Pará, município de Belém. Isso é indiferente. A forma que ele apresentou, o mecanismo de ação, a questão das estações do ano, isso está diretamente relacionado à forma que a doença se propaga, se manifesta e a maneira em que ela vai alcançando qualquer ambiente. Então, independente do estado, independente da cultura, é assim que ela se espalha. Então, um outro material agora mais técnico, eu diria assim que hoje é o link mais acessado para quem busca orientação em termos de doenças, em termos de controle de invasoras. Ele hoje é mais acessado que o próprio AgroFit, é o AgroLink. Então, se vocês querem fazer uma busca rápida de alguma questão, vocês podem encontrar facilmente nesse canal, nesse site. Então, a ferrugem causada pelo fungo Puccinia psidi é uma doença de grande importância, podendo causar ataques imensos, perdas na ordem de 80% a 100% dos frutos. Então, aqui a gente entra principalmente no problema da ferrugem da goiabeira, que é a pergunta que foi feita lá no início. Então, vocês imaginem, perdas na ordem de 80% a 100% dos frutos. Num pomar doméstico, eu não tenho alimento. Num pomar comercial, eu não tenho comercialização, ou seja, eu não tenho dinheiro. Esse fungo causa prejuízos em diversas mirtáceas. As mirtáceas eu já apresentei para vocês e tenho estendido esse trabalho apresentando as principais culturas de mirtáceas que são atacadas. Então, o araçá, a goiaba, o jambo, a jabuticaba, a pitanga e o eucalipto também. O eucalipto é da família das mirtáceas. Porém, como eu disse, ela afeta inúmeras culturas, mas é claro que a manifestação na goiabeira é mais forte. Uma outra cultura muito afetada pela ferrugem é o café. E nós temos na produção de café no Brasil uma das principais commodities de exportação e de uso no Brasil. Então vocês imaginem uma perda de 80% a 100%. O que isso implica na economia do município, do estado e do país. Quais são os danos? Agora vamos nos concentrar mais na questão da fruticultura. O fungo ele ataca indistintamente todos os tecidos novos das plantas em desenvolvimento. Então, por exemplo, plantas novas que são atacadas pelo fungo, imagine, ele vai atacar os tecidos novos. Isso pode acarretar rapidamente na morte da planta. Em plantas adultas, inicialmente aparecem pequenas pontuações amareladas e necróticas é de tecido morto, que evoluem para manchas circulares, de coloração amarela, recobertas por uma densa e pulverulenta massa. Então, vai criando aquela típica ferida, né? Com o tempo, essa massa amarela desaparece, permanecendo somente a área que morreu, o tecido que morreu. E ele vai secando, e no caso dos frutos, ele racha.
Então vocês têm aquela rachadura de fruto. Em condições favoráveis, as lesões elas vão seguindo, provocam a morte das folhas e, consequentemente, as folhas vão cair. E aqui vocês já sabem, dos materiais que a gente trabalhou nos nossos vídeos, que uma planta sem folhas, ela é uma planta sem alimento, porque é justamente as folhas que vão alimentar a planta, porque é ali que está concentrada a energia, o carboidrato que ela vai precisar, tanto para enchimento de frutos, como para a próxima safra. Então, os frutos são atacados desde as primeiras fases de desenvolvimento. Então, é bem típico vocês terem em frutos novos, no caso da goiaba, aquelas manchas bem amarelas, aquele amarelo vivo, amarelo não chega, às vezes é alaranjado, às vezes não, às vezes é aquele amarelo bem forte mesmo. E esses frutos eles vão cair em grande quantidade. Então tem um abortamento de fruto muito grande. Os frutos infectados que permanecem na planta, eles vão mumificar. O que é isso? Eles vão secar, eles ficam pretos, secam e muitas vezes ficam presos na planta. Flores e botões florais atacados na fase inicial de desenvolvimento apresentam lesões circulares de diâmetro variável, recobertas por uma massa também pulverulenta, que é, no caso, esse esporo, né, do fungo, de coloração amarelada. Então, aqui, Marisa, está a principal indicação que tu pede, né? É interessante porque a tua pergunta ela é bastante didática. Em que sentido? Nós estamos agora na fase, na grande maioria, onde tem goiaba, nós estamos na fase de enchimento de frutos e algumas goiabeiras já estão produzindo frutos para consumo. Mas nós temos muitos frutos pequenos, de pequeno tamanho. E aí que vai aparecendo mais forte essa ferrugem, essa doença. E é quando vocês vêm para o canal e, desesperados, querem resolver o problema dessa doença. E é aqui que reside o grande problema. Por isso que a tua pergunta é tão oportuna e interessante, porque tu está perguntando especificamente aqui sobre as etapas críticas do tratamento e controle. E é exatamente isso que é importante a gente ter em mente, que eu estou aqui já sinalizando quais são as etapas críticas que nós temos de tratamento e controle. Porque quando chega nesse ponto, quando chega nessa fase final, onde eu tenho já um secamento de frutos, onde eu tenho aqueles frutos com manchas pretas que a planta ainda conseguiu concluir, a fruta concluiu o seu estágio de maturação, mas já o aspecto já é mais degradado, degradante no caso, é feia mesmo, e o próprio sabor também compromete um pouco. E, por outro lado, eu tenho um alto abortamento de fruto, tem aquele monte de frutinho caído no chão e outras múmias aí presas na árvore. E por isso que é tão difícil ajudar quando chegamos nessa situação. Por quê? Porque nessa situação eu só posso entrar com alguma coisa paliativa. Não tem mais aquele controle efetivo que eu poderia fazer para de fato ajudar a ter uma boa colheita, a ter uma boa oferta de frutos. Então, vocês olhando o texto que eu li até agora, os dois textos que eu li até agora, o que a gente pode entender? Primeiro, o vento, para mim, é um problema. Segundo lugar, as condições climáticas, eu deixei para vocês lá no início já como observação,
interferem diretamente nessa doença. E agora, algumas cultivares, algumas espécies são mais atacadas que outras. No caso da questão climática, num outro artigo que a gente pode pesquisar, que eu vou deixar para vocês, especificamente a questão climática, o que ele fala? Observa-se, portanto, que todo o ciclo vital do fungo é favorecido e depende da ocorrência de temperaturas amenas, variando de 15 graus Celsius a 25 graus Celsius. Temperaturas muito elevadas são adversas ao patógeno e, caso a infecção já tenha ocorrido, induzem a formação das estruturas de resistência denominadas um outro tipo de esporo. Porém, convém ressaltar que, conforme observado, sendo tais temperaturas muito elevadas, menores quantidades desses esporos diferenciados se formam, além de ocorrer a morte do tecido, né? A necrose de parte do tecido foliar e posteriormente senescência da folha infectada. Senescência da folha infectada é quando ela cai. Então, na grande maioria, região sudeste, região sul, alguns locais centro-oeste, regiões serranas do centro-oeste, quando nós temos essas temperaturas amenas. Aqui vocês já matam boa parte da charada. Quando que nós temos temperaturas amenas, quando que nós temos temperaturas muito elevadas e quando nós temos alta incidência de chuvas. Tá? É aqui que está o problema. E a outra questão principal, no caso das frutíferas, da grande parte das frutíferas, é o estágio de florescimento. Em muitas situações eu já passei para vocês problemas de doenças, como no pêssego, por exemplo, doenças que vão se manifestar lá na frente, no fruto, quando ele já está ficando maduro, são problemas que eu precisaria ter evitado, precisaria ter controlado lá quando a planta floresceu. Foi ali que a doença entrou. Foi ali que ela teve espaço para se manifestar. Então, esse é um dos principais cuidados. Então, vamos já agora partir, no caso da goiaba, para o controle. Promover o melhor arejamento e insolação do pomar através de podas e desfolhas. Isso aqui foi o fruto de um dos últimos vídeos que eu fiz. Vocês podem buscar no canal. Eu vou deixar bem no final desse áudio aqui, vai aparecer alguma playlist de vídeos para vocês olharem. E tem no canal, por exemplo, esse vídeo específico onde eu fiz a poda de arejamento e entrada de luz solar para evitar e minimizar o problema da ferrugem. Realizar a poda em períodos com condição climática desfavorável à ocorrência da doença. Qual é a época favorável para a ocorrência da doença? Principalmente no período da primavera, no nosso caso aqui no sul, até início do verão, mas geralmente na primavera nós temos uma incidência de chuvas mais elevada e tenho muita brotação dependendo da forma que eu faço a poda da goiabeira, mas geralmente é uma poda drástica e a brotação então é drástica também. Eu preciso fazer uma poda verde, realizar a poda em períodos com condição climática desfavorável. Então eu vou fazer essa poda no período seco, no nosso caso aqui no inverno, final do inverno. No período seco, no final do período seco, também não posso afetar demais a minha planta, porque senão ela pode sofrer queimadura, rachadura de galhos, enfim. Então deixa para fazer no período mais seco.
Nas regiões onde eu não tenho um período completamente seco, eu preciso fazer podas durante o ano todo. E isso também está na playlist da goiaba. Realizar adubação adequada de acordo com a análise de solo. Isso aqui, quem tem pomar doméstico não faz, mas, por exemplo, evitar o excesso de adubação nitrogenada. Tem gente que quer ver muita brotação na planta, quer ver aquelas folhas num verde escuro, e aí joga ureia, joga nitrato de amônia, joga muito esterco, principalmente esterco de aves, às vezes nem bem curtido. Isso é adubação elevada de nitrogênio, que vai causar problema. Não é só a ferrugem, vai acabar trazendo outras doenças. Depois, erradicar das proximidades do pomar variedades muito suscetíveis, ou então algumas plantas que vocês observam permanentemente que ela está com ferrugem. Então, avaliem se essa planta vale a pena manter no pomar ou não. Se possível, instalar o pomar em locais que apresentem baixa umidade relativa ou menor período chuvoso. Eu falei para vocês lá no início a questão pluviométrica, mas nós temos o outro grande problema, que também já fiz vídeos sobre isso no canal, em relação ao tempo de molhamento da planta. Então, quanto melhor a localização, o posicionamento dela para pegar o primeiro sol, o sol da manhã, o mais cedo possível, menos tempo as folhas vão ficar molhadas e assim eu diminuo a incidência da ferrugem. É outra situação. E aí, para quem puder, né, fazer as pulverizações preventivas com fungicidas à base de cobre. Geralmente a gente realiza em frutos com até 3 centímetros de diâmetro, no caso da goiaba. E depois desse tamanho, os frutos eles são muito sensíveis ao cobre. Então é preciso avaliar, porque o cobre ele vai agir na casca do fruto e pode ter problema. Então vocês precisam de fato. Quando é que eu vou entrar com esse tratamento? Ora, como eu disse, lá no início da brotação e principalmente no período da florada, no período do florescimento. É ali que eu preciso entrar com o tratamento. Produtos à base de cobre, o principal deles mais utilizado é a cal da bordaleza, né? Então a cal da bordaleza ajuda nesse sentido. Para quem tem a opção de utilizar outros produtos à base de cobre, e aí eu também já apresentei na playlist do figo, que eu vou deixar no final, nós temos as opções, por exemplo, como o oxicloreto de cobre, o hidróxido de cobre e o óxido cuproso. São 3 fórmulas, são 3 produtos diferentes, mas todos à base de cobre, pode usar qualquer um deles, com a vantagem que a quantidade que eu vou utilizar é muito baixa. Então, por exemplo, gira em torno de 200 a 300 gramas do produto em 100 litros de água. Isso quer dizer que eu vou utilizar para uma bomba costal 40 gramas, aproximadamente 40, 50, 60 gramas. É um produto que eu vou gastar pouco e ele tem a mesma a função da cal da bordaleza, porém é fácil de manusear, é fácil de fazer a diluição, precisa de pouco produto, ele é em pó, ele não é líquido, faz a mistura e depois aplica. Tá? É fácil de fazer. E não no caso de ser um risco, é a mesma situação, até menos do que a própria cal da bordaleza, porque a cal da bordaleza tem a cal, né? A cal ela queima, vocês têm que ter um cuidado, vocês precisam sempre utilizar EPI, principalmente luva, uma roupa de manga comprida e um óculos para não pegar em tecidos sensíveis, porque queima mesmo. E esses 3 produtos aqui
seguem a mesma linha da calda bordaleza. Claro que são produtos, não são produtos sistêmicos, eles são produtos tópicos que vão agir ali diretamente na folha. Então, se vier uma chuva forte, vocês precisam reaplicar. Caso não, a cada 10 dias fazendo um tratamento, principalmente no período de desenvolvimento da planta até e inclusive na florada, é importante vocês fazerem esse tratamento, tá? Por fim, claro que para nós aqui do sul, e nós temos a nossa audiência aqui também, a principal cultura afetada pela ferrugem é o figo, né? E nós já apresentamos vários vídeos tratando sobre esse tema. Então, é importante vocês observarem, no caso da cultura do figo, também os cuidados que nós temos que ter no controle e no tratamento. Por exemplo, na cultura do figo, nós temos alguns períodos mais críticos, porque a ação, e aí vou deixar um outro link aqui específico tratando de algumas doenças, no caso da ferrugem, para que vocês possam também analisar e avaliar, porque é importante ter esse entendimento de como que a doença da ferrugem atua no figo. Aqui eu não tenho a questão da fruta, né? O fruto, na verdade, é uma flor modificada, que vocês já sabem, mas o controle da doença da ferrugem no figo, ela é muito importante e dificilmente vocês vão ter boas colheitas sem fazer o controle dessa doença, tá? Não tem como haver um sucesso no controle da doença na cultura do figo sem o controle da doença da ferrugem. E esta inicia da mesma forma como no caso da goiaba, tá? Só que nós temos aqui no sul, nós temos a questão do inverno, né? E aí com isso nós temos a fase que a planta vai entrar em dormência, e aí depois dessa dormência, dessa fase de dormência, que ela está de fato se equilibrando, ela está dormindo, aí então nós começamos o período que ela vai brotar, vai emitir as folhas e vai produzir. Então, no caso do figo, nós adotamos duas etapas de tratamento, em duas épocas, né? A primeira, na fase que ela está dormindo, na fase de dormência dela. Ali, qual é o cuidado? Quando nós fizermos a poda, eu preciso eliminar, se tiver múmias, né, de frutos, eu preciso ter um cuidado especial nesse controle ali. É importante vocês não terem aquele pomar capinado, como a gente já falou tantas vezes. Eu preciso ter uma vegetação ali para quebrar o ciclo da doença, para que a gota de chuva ela caia no chão e infiltre no solo, não que ela cai no chão e depois respinga na planta. E se tiver folhas na planta, a doença segue avançando. E o principal é o tratamento, no caso do figo, que a gente faz o tratamento do inverno. Em todas as frutíferas de clima temperado, a gente pode adotar o tratamento de inverno, que é o uso da calda sulfocálcica. É a base de enxofre e cal, e ela traz um resultado muito bom, porque ela faz uma limpeza na planta.
E essa limpeza vai nos ajudar depois na sequência do período de produção dela. E aí, quando ela começar, eu posso, inclusive, nesse período, também fazer uso da calda bordaleza, mas a gente tem como costume fazer uso da calda sulfocálcica no inverno. E quando ela começa a brotação, começam as aplicações da calda bordaleza de 10 a 15 dias, numa dosagem de 1%. Então, a cada 100 litros eu uso 1 litro da calda, que ou vocês vão precisar fazer ou já tem hoje para compra em casas agropecuárias. Caso contrário, de novo, nós temos a opção dos fungicidas à base de cobre, que eu já falei que são os mesmos usados na goiaba e em outras frutíferas, que vocês podem utilizar também nesse caso. Facilita bastante, é um produto que pode ficar na prateleira, desde que bem acondicionado, e claro, para pomares já mais comerciais, se faz uso de fungicidas sistêmicos. Esses vão agir na planta como um todo, vão entrar na circulação dela, né? Que são os chamados triazóis. E aí sim, aí tem uma infinidade de produtos, mas principalmente o difeconazole, com vários nomes comerciais, enfim. Mas eu acredito que não é o caso para quem trabalha na questão do pomar doméstico. E no nosso caso aqui, a grande maioria dos produtores mesmo tem optado pela calda bordaleza porque ela deixa uma certa rigidez interessante na casca do figo. Tá? Então, por isso que eles preferem utilizar a calda bordaleza. Ela é um pouco mais complicado o seu uso porque exige um volume maior, né? Então, por causa disso, nem sempre a calda bordaleza ela é mais... o custo dela é menor do que o uso de outros produtos. Mas aí, como eu digo, a escolha é de vocês. Bom, gente, eu acredito que esse panorama pode ajudar, deverá ajudar. Nós acabamos traçando primeiro um panorama da doença, o que é a doença da ferrugem. Nós apresentamos a maneira que possibilita com que ela se espalhe. Então, ali é um primeiro indicativo. Depois, nós falamos sobre o ambiente que o fungo gosta para se manifestar e para se procriar e proliferar na planta, independente de qual seja. Depois, as práticas que a gente pode adotar e deve adotar, que é principalmente a poda, mesmo nas regiões secas, onde eu quero ter uma produção no período seco, adotando a irrigação, as melhores opções são gotejamento ou microaspersão, para que eu não utilize o molhamento de folha, que é um problema, tá? Acabei não falando lá no início. E por fim, como foi solicitado, então, as etapas críticas do tratamento e controle. Então, a etapa crítica nós colocamos e o controle é durante o período produtivo, tá? Apresentamos as opções de controle e agora a escolha de vocês. Então eu encerro esse nosso segundo áudio. Tenham todos boas produções e boas colheitas. Forte abraço.